Bom dia a todos. É só alguns instantes que a companheira Eulina já está chegando com o estudo devidamente preparado. Então, peço a compreensão de todos para nós iniciarmos somente o estudo. As diversas existências corporais nos diversos mundos. Quando nós paramos para pensar nessa questão da reencarnação em diversos mundos, no estudo, nós vamos lembrar das diversas escolas e as suas diversas aplicações. A metodologia, as necessidades de aprendizado. E esses espíritos, quando reencarnam nesses diferentes mundos, nós vamos perceber que alguns são até similares à Terra, não iguais. Eles são próximos, eles são parecidos, de acordo com a necessidade que aquele espírito tem daquela encarnação, daquela situação. A Terra, nós sabemos que é uma estrada ainda muito pedregosa, mas que nos leva aos braços do Pai. Jesus deixa sempre isso claro. Qual é a marcha desse caminhar na Terra? A marcha é o trabalho. E a luta de cada dia é a caminhada. São esses momentos. Nós vamos ver a diferença desses mundos diferentes. Por que a Terra? O que a Terra se propõe? Qual foi o início da Terra? Nós sabemos que Jesus é o governador desse planeta. Outrora existia, algumas pessoas chamam de capela, né? Um outro planeta, onde os espíritos chegaram a um tal grau de desenvolvimento, de possibilidade, mas nesse planeta ainda existiam espíritos viciados, reiterados no mal. E chega um determinado ponto que a classe tem que avançar. E aqueles espíritos, então, apesar de várias oportunidades que eles tiveram, eles se mantinham no mal, altamente inteligentes. Eram espíritos de uma inteligência porque eram compatíveis com aquele mundo em que eles viviam. Dessa forma, a Terra, Deus não para nunca de criar, com o seu amor. A Terra, ela passou por um processo de formação de milhares e milhares de eras, preparando. O laboratório aqui foi intenso, em termos de todos os seres que aqui vieram habitar. Até que chegou o momento dela recepcionar essa raça que ainda estava reiterada no erro. E assim são chamados exilados de capela. Um povo que foi exilado desse mundo para vir habitar a Terra. Por isso nós vamos observar na Terra espíritos no início da sua civilização com uma inteligência ímpar. Nós vamos ver aqueles povos primitivos, ainda com as suas questões rudimentares de situações do dia a dia, as suas primeiras necessidades, mas junto a esses seres tem os seus líderes, os chefes, aqueles que se destacam. Quem geralmente se destaca num grupo? Os que têm maior inteligência, né? Então, essas inteligências, mais ainda, com as suas viciações, foi que possibilitou o progresso desses povos. Então, nós vamos ver essas inteligências sobressaindo frente a esses seres ainda tão primitivos em suas necessidades. Tem até um livro, muitos anos atrás, eu li, eram os deuses astronautas, há umas décadas atrás, foi muito comentado. E nós paramos para observar ali, e eles questionavam o seguinte: como é que povos daquela época tinham uma inteligência assim tão excepcional? São justamente esses espíritos que a parte intelectual já tinha sido feita, registrada, mas a asa da moralidade estava a desejar. Nós sabemos que o espírito possui duas asas, a asa da moral e a intelectualidade. E às vezes esse espírito desenvolve a intelectualidade, porque é necessário intelectualizar o espírito. Mas se a parte moral dele estiver a desejar, ele vai capengar. Por isso é a nossa
vinda de diversos planetas, trabalhar essas duas questões, a moralidade e a inteligência. Essa necessidade de voltar para cada vez mais aprimorarmos tanto essa inteligência como uma questão moral. Porque ser inteligente, né, nesses diversos mundos, nós vamos pensar na própria Terra, não precisamos ir no início da sua civilização, não. Nós podemos voltar algumas décadas e vamos encontrar espíritos inteligentíssimos. E a questão moral desses espíritos eram a desejar. O que aconteceu conosco, que ficamos na mão deles, né? A situação foi levada à guerra, a conquistas. Eles são espírito inteligente? Não tem a menor dúvida. São espíritos de um potencial de inteligência muito à frente. Mas a questão moral ainda fica a desejar. E às vezes vamos encontrar espíritos com encarnações anônimas. A gente fala assim, nossa, fulano faz, mas não sai daquela vidinha comum. Mas é uma pessoa que tem a gente fala que tem presença de espírito, tem uma inteligência para viver. A gente não percebe, às vezes, uma pessoa no campo e fala assim, ele não tem cultura no sentido da palavra, de títulos, mas é uma pessoa que sabe viver, tem uma inteligência emocional, como hoje é chamado. Que tipo de espírito é esse que está com essas vidas tão anônimas? Por que é necessário, às vezes, uma encarnação em situações anônimas, passarmos quase que despercebidas? A gente fala assim, puxa, por mais que eu faça, que eu trabalhe, que eu estude, eu não sobressaio. E tem pessoas que às vezes dão um pequeno aceno, dão os holofotes para ela. São as encarnações em anonimato, que são imprescindíveis para o progresso do espírito, independente do planeta e da situação que ele se encontra. Ele necessita, é como se fosse aquele processo de metamorfose de uma lagarta para virar uma linda borboleta. É aquele processo do recolhimento, onde ele se prepara para uma encarnação que ele vai, de repente, segurar uma situação de maior responsabilidade. Então, nós vamos ver que esses diversos mundos, essas diversas encarnações, nessas situações diferentes, nós escolhemos, nós já temos condições de fazer essa escolha. Às vezes nós dizemos assim, eu penso em quando desencarnar, sair daqui e ir para um mundo diferente, um mundo maravilhoso, longe da Terra, longe dessas situações que a Terra ainda se encontra, com essa questão da violência, a questão dos poderes. E a gente às vezes para analisar. Nós que moramos aqui agora, que estamos todos vivinhos, encarnados ainda, será que se nós recebêssemos um convite para irmos nos mudar para um país de primeiro mundo, né? Longe do problema da pobreza, da violência, mas que tivéssemos que deixar os nossos filhos, parentes, irmãos, amigos, fôssemos sozinhos, quantos de nós iríamos? Será? Eu fico pensando, será que eu teria coragem de deixar esses entes que me chegam ao coração para viver num país de primeiro mundo? Quantos de nós se aventurariam, largando atrás esses outros companheiros que nós necessitamos e eles da gente? Da mesma forma, são essas encarnações em outros mundos. Nós sabemos que Bezerra de Menezes fora convidado logo no início, para habitar um mundo de uma hierarquia mais elevada. Mas o que prendia esse espírito à Terra? O que prende um espírito a um planeta? Se não os seus amores, o seu coração, aqueles seres que ele acha que precisa ainda ajudar a andar e progredir. Quantos desses espíritos se mantêm nessas situações por amor? É sacrifício? O que é o sacrifício? É sacrifício nos mantermos na Terra? O que é sacrifício? Sacrifício, nós podemos falar, qual a diferença de sacrifício para abnegação?
Eu digo que sacrifício é aquela coisa que dói. A gente faz, vou ter que emprestar meu livro para o José aqui, mas será que ele vai me devolver? A gente faz aquilo com certo pesar. E com um filho, quando a gente abre mão de um doce, não dói. Não é o amor? Então, quando não dói, houve abnegação, houve doação. E alguns desses espíritos que aqui vieram reencarnar na Terra, diversas vezes, passando por diversas situações, como missionário, vieram nos ensinar o que significa essa palavra amor. Voltar ao mundo, a uma reencarnação. No livro Renúncia, de Chico Xavier, nós vamos encontrar espírito de Alcione, que volta à Terra, e o processo desse espírito para retornar e reencarnar na Terra é lindíssimo. Olha, demora não sei quantos anos para esse espírito se adensar, o seu corpo perispiritual, para ter condições de habitar o planeta. Qual foi o motivo? Amor. Por amor, não é cena de novela não, gente, mas por amor, nós nos mantemos em várias situações. E às vezes a gente para imaginar a Terra. Só que os jornais, quando mostram essas encarnações na Terra ou as situações da Terra em jornal, nós paramos para olhar justamente o ponto mais obscuro dessa civilização. As violências, as paixões, as suas dificuldades. Porque o ser humano está nesse caminho mesmo, de trabalhar com essas dificuldades. Nós, quantos desses espíritos ainda trabalham para as suas primeiras necessidades? Alimentação, habitação, sexo no sentido de procriação, são as primeiras necessidades do espírito. Quantos de nós ainda continuam naquele mesmo assunto? Comida, não é amor, é cama, é onde mora, o que se veste. Às vezes a gente para pensar, Jesus não veio espiritualizar a Terra quando ele vem dizer, meu reino não é desse mundo? Ele não veio prometer um mundo mais espiritualizado? E nós até hoje ainda não conversamos, não continuamos brigando ainda em torno dessas mesmas questões? Esses poderes temporais, essa terra que fora prometida por Abraão àquele povo, aquela nesguinha de terra que fora prometida por Abraão, eles não brigam até hoje por essa terra de Canaã? O que Jesus veio fazer? Veio espiritualizar aquela terra. Eu prometo um reino, mas não é o desse mundo. E quantos de nós não conseguem espiritualizar essa terra de Canaã? Essa promessa que o pai Abraão fez. Nós nos encontramos nessas mesmas questões. E abrimos os jornais e a televisão e encontramos essas lutas. Lutas por terra, povos sem alimentação, com essa alimentação mal dividida, com esses poderes financeiros que poderiam proporcionar saúde, educação, mal divididos também. E nos paramos nisso e pensamos assim, olha, está um caos, né? Estamos aqui abandonados nesse planeta, órfãos. Às vezes dá essa sensação em muitas pessoas. Será que o mundo vai acabar? E começam a entrar naquelas faixas, naquelas vibrações complicadas. Até que a gente reforça a fé e diz, né? Meu pai não me abandona. Eu não sou órfão nesse planeta. Não tem nada perdido. O pai zela por nós em todos os momentos. Só estamos no caminho que nós mesmos, outrora, como civilização, buscamos. Essa é a consequência dos nossos atos. Lidamos hoje com uma população de dificuldade em termos de violência
Porque ontem talvez tenhamos nós sido os péssimos governadores, administradores, cidadãos corruptos, e hoje nós estamos aqui. Ou então estamos tentando modificar alguma dessas situações. Eu não posso modificar o pensamento daquelas pessoas que moram no Oriente Médio, nem na América do Norte. Eu não posso modificar o pensamento nem daquele companheiro que divide a casa comigo. O que eu posso modificar para a Terra se tornar melhor em termos de encarnação? Eu posso modificar o meu componente interior, a minha forma de ver esse mundo. É quando nós dizemos assim, nós temos duas posições junto ao planeta. Eu não tenho nada com isso. Não fui eu que fiz essa confusão, não sou eu que administro as questões financeiras da Terra, não sou eu que tenho nada a ver com essa questão política. Ou eu posso dizer assim, aonde eu posso colaborar para a Terra ser um lugar realmente mais aprazível, mais interessante de reencarnar? Onde eu posso colaborar? Posso colaborar com pensamento? Que ótimo! Vou vibrar os meus melhores pensamentos para aquele povo que ainda guerreia, para que eles entendam que aquela terra material é muito pouco para um espírito brigar séculos e séculos naquela terra. Então nós vamos ver esses exilados de capela, muito que eu falei no início, que vieram à Terra com essas questões ainda temporais, muito ainda se encontram com a gente. Da mesma forma que o planeta Terra, de expiação e prova, ele começa a progredir, a evoluir, e vamos a planeta de regeneração. Como é que a gente vai para planeta de regeneração com esse grau todo de violência? Esses espíritos que hoje aqui se encontram são inteligentes? São. Inteligentes são. A gente não pode ter a menor dúvida sobre isso. O que falta a esses espíritos? Essa inteligência será aliada à questão da moralidade, à questão de entender como ele vai usar a inteligência. Se eu for uma pessoa muito inteligente, eu posso dizer assim, eu vou me dar bem nessa encarnação, né? A gente vai tentar, geralmente o ser humano ele é egoísta nas situações dele, ele usa para si. E quantos outros no planeta usam a inteligência em nome da ciência, buscando medicamentos que a todos vão ajudar? Esses espíritos também têm que ser levados em consideração. É porque o nosso olhar sempre vai parar sobre o ponto mais obscuro. Se nos colocarmos uma folha de papel em branco e um pontinho lá escuro, a gente vai, o que é isso aqui? Isso aqui é um ponto escuro com um negócio branco em volta. Poucas pessoas vão falar, uma folha em branco, toda branquinha com um pontinho obscuro. E a Terra tem esse lado muito claro, que às vezes a própria mídia não nos permite ver. Ou nós mesmos, já acostumados com essas questões de sofrimento, não paramos para observar que lindo é esse planeta. Os espíritos dizem, né, que a Terra é um planeta muito bonito, mas que tem a questão ainda da sua vibração muito próxima, ainda com uma cor um pouco acinzentada. E como é que a gente vai modificar essa cor da vibração em torno da Terra? Nós já não estamos aqui buscando essa modificação, esse entendimento? O que adianta eu ir morar no primeiro mundo se eu ainda carregar para esses países de primeiro mundo a minha falta de educação ou o meu egoísmo? Por quê? Que diferença faz eu morar no Brasil, ou na Suíça, ou na Suécia, se a dificuldade é minha, ainda como cidadão, entender a respeitar a lei, ou pagar meus impostos, enfim, e que eu proporcione um habitat melhor? Quem tem que modificar são os seus cidadãos, não é assim que nós pensamos? Então nós vamos ver o planeta Terra com uma natureza exuberante, com povos diferentes, com culturas diferentes. Nós encontramos na Ásia uma cultura completamente diferente dessa cultura ocidental. Quanto aprendizado tem ali? Quanto em termos de vivência
poderíamos ter numa encarnação? Encontramos uma China milenar, da mesma forma com uma cultura tão antiga, tão rica. Vamos encontrar o povo europeu com as suas conquistas, também como espírito. Quanto tempo de conquista, a forma que eles conquistaram, eu não estou discutindo aqui o mérito. Eu estou dizendo a conquista de um povo. Qual foi o caminho que esse povo percorreu? E o Brasil, gerando essa América do Sul, todos que viajam sempre voltam dizendo da maravilha. E o povo que aqui habita? Nós vamos nos deter na violência ou podemos também falarmos do povo generoso e fraterno que o nosso país tem? Dizem nós somos um povo ainda indolente, enfraquecidos. Será? Ou será que nós já começamos, como espírito, também a ser resignados? A entender que já estamos cansados de luta de outras encarnações, talvez em outros continentes. E escolhemos o Brasil para não fazermos mais essa luta de espadas, e sim a luta maior que um ser humano pode ter, que é consigo mesmo, no dia a dia. Essa é a maior luta que nós podemos empreender. Reencarnar na Terra é uma bênção. É uma bênção. Porque todas as casas do Pai são apropriadas para o nosso desenvolvimento e o nosso grau de maturidade. Quem sou eu para questionar um desígnio do meu Pai? Quando eu entendo que eu hoje estou aqui no lugar exato, no melhor momento da minha vida para o trabalho que me apresenta. E às vezes nós questionamos as encarnações num planeta com dificuldade, como a Terra, ou o Brasil, ou o subúrbio, enfim. E vamos lembrar que Deus não parou em nenhum instante a sua atividade divina para nos pedir conta dos nossos atos. Olha o seu amor. Ele nunca, a minha vida, por mais que eu venha errando, Ele nunca me paralisou para pedir conta dos meus atos. Meu livre-arbítrio sempre foi respeitado. O que eu vou ter que entender é a consequência das minhas escolhas, em qualquer lugar que eu for morar. É a consequência das minhas escolhas. Então eu não posso me arvorar agora em cidadã melhor do que qualquer outra pessoa e ficar colocando o dedo na conduta do povo brasileiro ou do povo do Rio de Janeiro, se eu olho para um lado e para o outro na hora do sinal e o ultrapasso. Quem sou eu? Ué, mas foi só um sinal que ninguém estava olhando. Ué, qual é a diferença? Se eu estou reclamando da dificuldade do povo em respeitar. Nós vamos ver na passagem do Cristo, quando lhe é questionada a questão do dinheiro, se paga ou não paga, o que ele pergunta? Que retrato tem nessa moeda? Dai a César o que é de César. Façamos nós a nossa parte. Quem somos nós para questionarmos em termos de indignação ou de rebeldia? Questionar é justo, é digno, é próprio do cidadão. Questionar por quê? Mas indignarmos, rebelarmos contra o planeta ou contra o país ou contra a cidade? Se esses povos, se esses espíritos que encarnam na Terra com esse grau de violência ainda, é só o governo que é responsável? Quem é o governo? Se não todos nós, que ainda somos tão omissos perante uma sociedade, que nos trancamos em casa com grades e fechamos os vidros do carro. Será que os nossos filhos nós estamos dando conta deles? E nós vamos entender que esse mal, Jesus tem uma passagem no Boa Nova que ele diz o seguinte: a luta contra o mal. Que o mal às vezes chega à nossa casa, chegava assim, não por ser convidado, porque Jesus diz que sempre conversou com os seus amigos, com os aflitos e com os necessitados, mas que ele nunca convocou o mal, mas que o mal o buscava, né, através dos vários espíritos,
E ele nunca fechou-lhe as portas. Sempre o recebeu com as suas necessidades. O Cristo deixou isso claro, porque numa determinada passagem, se eu não me engano, foi Tadeu, que questionava do Cristo o seguinte: por que o Cristo não juntava todos os espíritos maus de uma vez só e os fazia ficar bons? Né? Nós não vemos o Jesus retirando em várias passagens os endemoniados, modificando situações de obsessão com esses espíritos? Quando ele saía, que Tadeu era chamado para ajudar uma senhora, ele não conseguia converter aquele espírito a ser bom. E ele questionava, por que o Cristo então não junta logo todo mundo numa paredão assim e converte todo mundo com a sua força? A gente pensa, né? Esse trabalheira toda. Por que Jesus então não passou de forma automática esse poder para os seus discípulos? Quando Jesus impunha a mão, ou só pelo magnetismo do seu olhar já modificava. Por que ele não passou isso de forma automática para os seus discípulos? Por que a gente não consegue fazer isso? E Tadeu também perguntava, por que eu não consigo retirar esses espíritos ainda tão complicados? Por que o Senhor não passa isso de uma vez só? E Jesus lhe disse, não perca a oportunidade de um bom combate. O que é um bom combate? É esse combate diário, é essa modificação diária. Quando Tadeu lhe pergunta, por que Deus não modifica, então, esses espíritos de uma única vez? E Jesus lhe pergunta, não peça contas dos atos de Deus, que eu nunca pedi contas ao meu Pai dos seus atos. Quem somos nós para discutir sobre o seu amor? Realmente. Gente, se nós, com tanta dificuldade que temos, já conseguimos amar com sinceridade, que contas vamos pedir ao Pai do seu amor por esses espíritos que ainda se encontram no vício e no erro? Quem somos nós? E Jesus continua dizendo que somente nós pedimos a esses espíritos para que construam o reino de Deus no seu coração em primeiro lugar. Esse é o nosso erro. Nós exigimos que o outro edifique o reino de Deus no seu coração. O outro. E eu? Eu não posso exigir que o outro edifique o reino de Deus, que é de justiça, que é de brandura, de mansuetude, de verdade, antes de eu construir no meu coração. Então Jesus, nessa passagem, ele fala da necessidade do ser constituir esse reino de Deus primeiro no seu âmago, no seu coração. E só um ser que tem esse reino edificado no seu coração, com muita luz e com muito amor, é capaz, pelo amor, de modificar uma criatura ainda no mal. E nós vamos parar então para ver que quantas vezes a gente fala, discursa, e lê livro, e repete textos inteiros, e a gente não consegue convencer. A gente acha que nós não temos uma didática ideal. Será que a questão é de didática ou a questão é do amor? Porque nós aprendemos que o amor é o caminho mais curto para se chegar a uma alma endurecida. E nós estamos falando dessas almas endurecidas quando nós pensamos ainda na população do globo terrestre. Como é que eu posso, então, modificar um companheiro? Vou modificar um companheiro na medida que eu edifique o reino de Deus dentro do meu coração e passe a praticar os ensinamentos do Cristo. Eu não tenho mais que dar aula sobre um assunto ou outro, eu tenho que vivenciar. Porque se uma palavra convence, um exemplo arrasta multidões, nós sabemos disso. São esses exemplos que o Cristo
foi muito rico em nos deixar esse exemplo de vida. Como ele lidou, então, ele liderava esses espíritos. Como é que ele vivia com esses espíritos? Jesus não se isolou. Nós não vemos em nenhum momento na sua vinda à Terra, nesse necessário planeta, ele isolado, ou ele separado dos demais, ou ele só ensinando os seus amigos. Ele sim, ele disse para alguns, não se misture aos gentios. Ele disse para alguns apóstolos. Para Paulo ele diz, vai aos gentios. Nós vamos ver em todo momento o ensino do Cristo, a sua sabedoria. Porque nós às vezes não temos força ainda para conviver com o mal, pelas nossas deficiências. Isso sim, não é porque nós sejamos melhores do que o outro ainda demais, não. É porque se eu sei que a gente, se um ao outro se influencia, né? As mentes superiores acabam influenciando as menos poderosas, e às vezes a gente pensa, né? Se ficarmos frente a certas pessoas, a gente está repetindo os mesmos gestos, os mesmos tiques. Por isso a questão do vigiai e orai, quando Cristo nos ensina. Como é que você vai lidar com o mal? Tens força? Estás modificado interiormente? Acreditas, tem a sua fé? É essa a questão. Edificar o reino de Deus dentro de si, para que tenhamos força para estarmos com o mal. Porque nós não vamos lutar com o nosso irmão. Deus não luta com seus filhos. Deus luta contra a ignorância. É diferente. É essa a luta. Não é contra a criatura, e sim sobre a atitude. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Quando a gente coloca algumas frases e fala assim, eu sou contra fulano que faz isso. A gente tem que refletir sobre isso. Uma coisa é ser contra a atitude, ao comportamento. Mas eu não posso julgar a criatura. Eu não sei que vida aquele espírito teve em outras encarnações, quais foram as necessidades deles. Eu não dou conta ainda nem das minhas atitudes. Quem sou eu para botar dedo no comportamento de fulano que ainda se encontra no mal? Quando a gente pensa, reencarnar na Terra de novo, com todas aquelas situações, é o bom combate. Esse é o bom combate. Esse que não vai colocar à prova os nossos pensamentos, mesmo estando perto deles, próximo a eles. Nós temos responsabilidade com esse planeta. Nós temos dívidas com essa população. Não podemos nos eximir e dizer, isso é contigo. Isso é contigo, não, isso é com todos nós que hoje estamos aqui. Em que sentido que é com todos nós? Qual é a nossa parcela de modificação? Então, voltando ao que a gente estava falando de Jesus, nessa lição de lidar com o mal, que ele convoca Tadeu e diz que só a luz do amor é suficientemente forte para modificar o coração do irmão que ainda se encontra no mal, nós podemos tomar para nós. O planeta está complicado, o país está complicado, o Estado está complicado. Quem que complica? É a população. Os outros são melhores do que eu, tenho certeza disso. Se eu tivesse nascido naquelas condições, eu seria melhor? Será? A gente tem que ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro. Nós que temos uns filhos que mimamos, fazemos à vontade, tem casa, comida, escola, plano de saúde, mesada. Eles já às vezes são tão rebeldes. Nós recebemos esses espíritos dentro de casa? Então isso não é uma questão só social. Isso é uma questão espiritual. Quando a gente fala que isso é uma questão espiritual, que a gente não pode marginalizar os problemas de um planeta a um gueto. Esses espíritos reencarnam nas nossas casas. Para quê?
para que possamos, com o exemplo, modificar-lhes os comportamentos. E nós temos essa condição de modificar o comportamento, ou serão eles que irão nos influenciar? Será que quando eu fico do lado dessas criaturas, ainda com certos tipos de viciações, eu começo a me viciar, ou eu já consigo modificar-lhes a estrutura de comportamento? É isso que eu tenho que pensar. Então eu tenho que me fortificar para enfrentá-los. No sentido de enfrentar quem? A ignorância ainda desses espíritos. Porque às vezes a gente diz assim, fulano é egoísta, fulano é vaidoso, fulano é orgulhoso, mas às vezes, gente, ele é só ignorante. Ele não é mau não, na acepção da palavra. O Cristo mesmo falou. Nós somos mais fracos do que maus. Nós somos ignorantes. Porque quando nós encontramos uma criatura que senta com a gente e explica, olha só, não faz dessa forma, vamos ver, a gente se abre. A gente fala, é mesmo, por que eu venho tanto tempo repetindo um comportamento desse? Quantos dos nossos comportamentos são apenas frutos de uns clichês que foram constituídos em reencarnações anteriores? Que a gente repete esses comportamentos, repete uma frase, repete maneira de sentenciar a vida, que tem dia que a gente para e fala assim, é mesmo, por que eu não falo dessa forma, hein? Por que eu falo que eu tenho preconceito contra A, X ou Y? Por quê? Onde foi nessa encarnação, nesse momento, que esse tipo de grupo me criou esse constrangimento? A gente não vai achar resposta. Nós viemos de uma educação, né? Que educação espiritual nós tivemos como espírito a essas encarnações anteriores? E de repente é o momento da gente parar de pensar pela cabeça do outro. Ah, o outro falou que eu devo ser contra X. Por quê? Fulano é contra X, eu não tenho que ser contra X. Fulano consegue carregar 5 quilos de arroz na cabeça, eu não consigo. Quais são as minhas possibilidades como espírito? É aí que a doutrina espírita vai nos fazer o convite dessa reencarnação modificada. É na Terra? É em outro planeta? Mas qual é o primeiro compromisso que o espírito tem em reencarnar? Nós sabemos que nós não estamos de férias, nós não estamos aqui a piquenique. Qual é a primeira responsabilidade e principal responsabilidade do espírito na sua reencarnação, se não consigo mesmo? Não no sentido egoístico do próprio umbigo, mas sim no sentido de se aprimorar, de se melhorar. Porque ele se melhorando, ele melhora o todo. E o todo é a nossa população. Não sou eu me fechando, me enclausurando, me trancando em casa, ou tendo essas fobias que eu vou modificar nada. Porque eu ainda vou reencarnar certamente na Terra, antes de ficar pensando nos outros planetas, várias vezes. Porque eu ainda tenho afinidade com esse tipo de comportamento. Se eu tenho afinidade com esse tipo de comportamento, que adianta eu vislumbrar e ficar sonhando com outro planeta, se eu posso transformar a minha casa num lugar habitável, desejoso, prazeroso, de luta? Sim. Mas sem essas necessidades, essas querelas que nós encontramos nessas encarnações. Nós já temos lutas mais sérias para enfrentarmos como espírito, e nós ainda ficamos lutando pela questão da sua sobrevivência do corpo. Essas questões já eram para estar mais desenvolvidas no nosso país, na nossa vida. Brigarmos pela sobrevivência. A gente lembra daquele início, né? Desses filmes antigos que mostram aqueles homens com estacapes, tacando um na cabeça do outro, brigando pela sobrevivência do corpo. E nós temos que começar a entender o que é a sobrevivência agora do espírito. Vamos deixar essa nesga de terra para quem entendeu que terra é pó. Quem não consegue espiritualizar o chamado do Cristo, vamos modificar esse alimento. Vamos entender que essas criaturas que ainda habitam a terra como nós, não são tão piores, eu não sou tão melhores do que ele, não. Porque quando Cristo fala não vá, não enfrente o mal, ou aquela passagem, sejais prudentes como a serpente, o que ele nos fala? Cuidado,
Cuidado, porque não tens força magnética ainda para isso. Nem o reino de Deus edificado dentro de si para ser exemplo. Esse é o problema da influência, da contaminação. Porque se eu, que sou uma criatura egoísta, vaidosa, orgulhosa e tudo que é osas da vida que eu sou, se eu ainda me fico junto com espíritos que, além de tudo, são homicidas, tendências suicidas, vícios tóxicos, vícios mentais, eu que não tenho fortaleza nenhuma. Quando eu me associo a esses espíritos, por pensamento e vibração, eu, além de ter todos esses osas que eu tenho, eu ainda vou ter aqueles idas que eles têm, homicidas, suicidas. O problema não é para eles, não. O problema é que é mais fácil eu me influenciar por eles do que modificá-los. Porque eu não tenho ainda essa força. Eu posso vibrar, mas não ir com a ideia, agora cheguei eu. Aquela que vai modificar, né, aqueles 5 espíritos ali no mal. Eu vou convertê-los. Quantos de nós tem essa ilusão? Nós já nos convertemos? Ou nos convertemos aqui dentro? Aqui dentro nós já nos convertemos. Né? Aqui é o local que eu costumo dizer que é o melhor lugar para se pedir um pedaço de lanche. É o centro, todo mundo diz sim. Lá fora, 5, 10, 15, 20 minutos depois da palestra. Dentro de casa, melhor lugar para se conhecer. Quando a gente está jogado assim na rede, deixa o pensamento ir. Para onde o pensamento for, é onde eu ainda estou. Para onde o nosso pensamento ainda vai, gente? Não tem ninguém diferente de ninguém aqui, não. Somos todos nós mesmos que estamos andando nessa estrada pedregosa, mas a caminho do Pai. Portanto, nós temos que saber aonde estamos pisando, para não nos iludirmos nem com o caminho, nem com caminhantes. Nós temos que conhecer a nossa marcha, a minha capacidade. O José anda a passo veloz, ele anda a passo veloz. Eu vou na minha marcha nessa medida que eu posso. Conforme eu for aprendendo a marchar, eu vou acelerando os meus passos. Porque José é uma pessoa mais próxima a mim, que eu posso olhar o seu caminhar. Olha como ele faz aquilo já melhor. Eu tenho que aprender a me influenciar pelo seu lado bom. Porque senão nós vamos ser aquela criatura que ficamos do lado do aquário e a gente fica com a boquinha igual o peixinho, ainda. Porque se a gente fica com a criatura com mais dificuldade, a gente começa a pegar os tipos nervosos e os vícios daquela criatura. Então não adianta ficar orando e depois vigiando. Eu primeiro tenho que vigiar. Eu tenho que me conhecer. Aí sim, eu começo a fazer o meu caminhar. Eu começo a me modificar. Eu começo a me olhar. Eu começo a me parir a cada dia. Por quê? Porque a cada dia vai nascer uma pessoa melhorada. Porque o exemplo do Cristo nos chama, e a hora que essa luz, que é o Cristo, entrar realmente dentro do nosso espírito, a gente vai fazer que nem Maria de Madalena. Vai abrir mão de toda uma vida de erros para seguir essa nova mensagem. Porque, por enquanto, a gente ainda está com um pé lá e um pé cá. Então, não são esses espíritos que nos chamam. Vamos seguir o Cristo. É quando a gente larga essa canga de erros, de problemas, e vai. Porque ele disse, segue-me. E quando ele chama segue-me, ele não pergunta, você pode? Você pode? Você tem força? Você é inteligente? Você tem moral? Ele não questionou nada disso. Ele apenas diz, segue-me, como quem garante, se quiseres, todas as suas dificuldades para me seguir serão supridas. Nós não temos ainda confiança nas suas promessas, porque ele supre. Dessa forma, companheiros, terminamos a reunião, desejosos que nos modifiquemos, que nos melhoremos, para que o planeta Terra possa ser, sim,
um lar abençoado desses espíritos que retornam. Que Jesus nos abençoe.